nós vamos dar continuidade a Lamentações, hoje capítulo 4. Falta só mais um capítulo, graças a Deus, porque é o livro pesado. O livro que bate na gente, que espanca a gente. Nossa, nós aprendemos muita coisa. Aprendemos, graças a Deus. Então, meus irmãos, no capítulo 1 nós aprendemos que o povo passou aflição, o povo foi humilhado. No capítulo 2, nós vimos que Deus avisa, né? Deus, através do profeta dele, passou 200 anos avisando aquele povo: arrependa, para de cometer injustiça, para de idolatria. Mas nós vimos que o povo preferiu ouvir os falsos profetas. E no capítulo 3, nós vimos que eles aprenderam a olhar para o Senhor e esperar nas misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. E isso que nós aprendemos. Agora, hoje, meus irmãos, no capítulo 4, o que nós vamos aprender é o que a idolatria faz com o nosso coração. O que a idolatria, o que um ídolo faz com a outra pessoa, com as pessoas. Dando continuidade aí, capítulo 4, nós vamos estar lendo só do versículo 1 a 8 e depois nós vamos passar neles todos, tá bom? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras dos santuários ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vaso de barro, obras de mãos de oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar os seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada à pele, ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçaram o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se converteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. E os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os ubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que um negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Amém, meus irmãos? Nosso Deus e nosso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Esse é o teu evangelho. Nossa, Senhor, me ajuda a meditar, Pai. Me ajuda a trazer essa palavra, Pai. Prepara os nossos corações e a nossa mente, Pai. E que verdadeiramente, Pai, ao ouvir a tua exortação, Pai, a ouvir, Pai, o teu chamado, Pai, a ouvir o teu aviso, Pai, que o nosso coração possa se render a Ti, Pai. Amém. E que possamos, Senhor, buscar a tua vontade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, dentro disso aqui, hoje, nós vamos trazer vários pontos de um ídolo. Como nós vimos, o povo, no capítulo anterior, tirou o foco deles, tirou o foco do sofrimento deles e passou a olhar juntamente para Deus. Então, quando a pessoa passa a olhar para Deus, ela começa a ver quem realmente ela é. Quanto mais próximo da luz, quanto mais perto da luz, mais a nossa sujeira vai aparecendo. E agora, nesse capítulo 4, eles vão entender o que aconteceu com eles. Foi tudo por causa
da idolatria. Então, se nós queremos, eu e você, descobrir os nossos ídolos que nós adoramos, primeiramente nós precisamos olhar para Deus. E a forma que temos de olhar para Deus é as Sagradas Escrituras. E quando olhamos a Escritura, meditamos nela, ela é como um espelho. Ela reflete tudo aquilo que não está agradando a Deus. Ela demonstra tudo aquilo que você está fazendo que não está em conformidade com Deus. Então, meus irmãos, o que está acontecendo com essas pessoas aqui, elas estão tomando um choque de realidade. Elas estão caindo na real, elas estão caindo em si. E vendo que tudo que aconteceu com eles poderia ter sido evitado se eles tivessem dado ouvido à voz de Deus. Mas o ego deles era tão grande, eles estavam tão bem, tinha comida, tinha bebida, tinha ouro, tinha templo, tinha a cidade como baluarte, toda cercada ao redor deles. Tipo assim, eu estou protegido, nada nem ninguém pode nos atingir aqui. Mas eles esqueceram de uma coisa, que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e que nada e nem ninguém pode escapar do juízo de Deus. Agora, meus irmãos, versículo 1 e 2 e versículo 5 e 7, nós vamos identificar os ídolos. Então, quais os ídolos que eles estavam adorando neste momento? E neste momento aqui, o autor vai fazer um contraste de como que era antes e como que ele estava na situação deles atual. Naquele momento, como que estava a situação? Então você percebe que Jeremias não só profetizou antes do exílio, mas ele fez parte do exílio. Ele viu o povo sofrendo, ele teve toda essa visão trágica aqui. Versículo 1 e 2, olha lá. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Então preste atenção. A cidade estava cercada, tinha ouro na cidade, mas já tinha esgotado os alimentos, já tinha acabado, não tinha onde eles buscar refúgio, não tinha onde eles buscar socorro. Agora o ouro na mão deles estava como coisa sem valor, não tinha comida para comprar, não tinha nada a conseguir fazer com o ouro. Era tão perverso que agora, poxa, a vida inteira eu busquei atrás de ter dinheiro, atrás de ter bom rendimento, mas de nada estava valendo o ouro para aquelas pessoas. Agora, meus irmãos, olha o paralelo que ele faz. O ouro perdeu o valor. Agora, o templo, que era o lugar que eles deviam adorar, ainda até hoje os muçulmanos, quando oram, eles voltam para Jerusalém, como se tivesse algum efeito, como se a presença de Deus estivesse presa lá. Nós sabemos que quando Salomão inaugurou o templo, ele falou que todos que orassem voltado para o templo. Se fosse pedir ajuda voltada para o templo. Mas com o tempo, meus queridos, o templo não passou só de um lugar para eles, só de um lugar lá artificial. A presença de Deus já não estava lá no templo, porque o pessoal achava que o templo ia proteger ele. O pessoal achava que levar o sacrifício ia livrar eles do mal, sendo que era para eles serem transformados. Então, o templo se transformou em algo precioso para ele. O templo se transformou em ídolo para ele. Não, qualquer coisa, nós vamos lá no santuário, fazemos o sacrifício, e isso aí acabou. Então, meus irmãos, o santuário tornou idolatria. Então, quantas pessoas hoje estão na igreja e adoram a igreja? O templo virou idolatria. Eu sou a universal. Então, quando a pessoa, presta atenção, quando a pessoa não tira tempo para a família, quando a pessoa não tira tempo para ela, quando a pessoa não cuida da família e só está presa na rede
religião, na igreja, ele acha que está adorando a Deus, mas não está. Paulo fala que aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Entende? Então, isso aqui não é um lugar sagrado. O sagrado são as pessoas que estão cobertas com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aquilo que ele estava tanto dando valor, estava o quê? Estava como escombro, estava como entulho, jogado fora. Olha as pessoas mais ricas de Jerusalém. Os preciosos filhos de Sião, comparável a puro ouro, como são agora reputados nos vasos de barro, obras de mão de olheiro. Então você já viu um vaso de barro sem estar pintado, sem estar colorido? Ele não tem beleza. E juntamente não tem valor algum mais. Estão desprezíveis, pronto para ser jogado fora. Agora, olha lá para você ver. Mas agora, versículo 8, mas agora escureceu-se o parecer mais do que o legumes, eles estão escuros, eles estão de sujeira. Nós já vimos as pessoas que moram na rua, que não tem lugar para tomar banho, elas estão sujas. É assim que está. Aqueles que viviam no palácio, limpinho, tudo, agora eles estão sujos pelas ruas. Eles estavam bem corados, bem gordinhos, mas agora a pele dele está no osso, eles secaram. Até as pessoas ricas não tinham que comer. Eles se tornaram como um pedaço de pau. O que eles estavam adorando? O templo, e não a Deus. O que eles estavam buscando? Status, riqueza. Eles estavam tendo tudo e explorando os povos. Agora eles estão à míngua. Agora eles estão mendigando, meus irmãos. Então, tá, Antônio, para que eu tenho que ouvir essas coisas sobre o templo? Para que eu tenho que ouvir que esses príncipes estavam sendo castigados? É para nos servir de alerta. É para nos servir, para nos despertar. Deus está mostrando a ira dele aqui para nos despertar. Olha só, nessa vida, meus irmãos, todos nós, como nós estamos no velório, qual que é a coisa que todo mundo fala? Olha, o cara era rico, mas aqui está vazio, não está levando nada. Então, no velório, nós aprendemos que tudo que nós buscamos nessa terra, aqui, fisicamente, financeiramente, carro, a gente está trabalhando feito louco para descobrir essas coisas, que nós não vamos levar. Aquilo que a gente está dando tanto valor aqui, em vez de dar valor às coisas celestiais, em vez de olhar. Então, meus irmãos, preste atenção. Adorar a imagem de escultura é uma idolatria. Você está pedindo a ela, você está intercedendo, mas não somente adorar a imagem de escultura é idolatria. Se você fizer da sua igreja a sua vida, ela torna um ídolo e toma o lugar de Deus. Então, tira tempo para Deus, não só aqui dentro. Se você viver só o que é ensinado aqui, você vai morrer de fome. Devemos ter tempo para Deus, buscar a Deus todos os dias, meditar a palavra dele todos os dias. Mas nós devemos também, diante dele, cuidar das pessoas. Né? Olha lá. Irmãos, olha o versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam esterco. Os nazireus, os que eram separados para Deus, que era alvo, que andavam como a neve, limpinho, como rubis, agora está jogado pelos campos. Você não precisa de um local para adorar a Deus. Você não precisa Você imagina, se a partir de amanhã vai falar assim, está proibido da igreja, está proibido de vocês reunirem. Nós vamos deixar de adorar a Deus. A igreja do passado se reunia de casa em casa. Deus é Espírito. Em qualquer lugar que tiver uma reunião, 1, 2, 3, no nome dele, ali ele está.
Ali as pessoas adoram Ele. Irmãos, hoje, tem lugar que eles estão nos calabouços, eles estão escondidos. Porque adorar o nosso Deus, aonde eles estão, é proibido. Então, o templo não pode ser o seu ídolo. O dinheiro não pode ser o seu ídolo. Nós devemos buscar o nosso Deus. Olha a outra parte aí, meus irmãos. Edimar. Nós vamos estar lendo versículo 3 e 4, depois do 6, o 9 e 10. Edimar abriu no Salmo 115. E o Salmo 115 fala que a pessoa pega uma madeira, esculpe ela, e com a metade lá queima, faz comida, e com a outra metade ele faz comida e adora. E o Salmo 119 vai falar que torne semelhante ao ídolo as pessoas que o adoram. Você pensa que é fácil você ler e tentar imaginar a crueldade que foi isso aqui? Olha aí para vocês verem. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar os seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como avestruzes no deserto. O avestruz nem cuida do filhote dele direito, o avestruz não está nem aí, mas ele está falando que os lobos, os chacais, eles abaixam para dar de mamar. Só que o que? A filha do meu povo tornou-se cruel. A ideia é que tornou um coração duro, não tem amor. Então eu ficava imaginando, meu Deus, o que foi que levou essas mulheres a fazer isso, a não alimentar os filhos, a não dar nem água, a não cuidar deles. As crianças estão buscando o que comer, mas ninguém dá para eles. E mais para frente nós vamos ver outras coisas. Mas o que levou elas a fazerem isso com seus filhos? É o seguinte: Deus está aqui. E a pessoa está próxima de Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais você amar a Deus, o seu amor vai reverberar em outras pessoas. O seu amor vai atingir outras pessoas. Mas quanto mais longe de Deus, mais vazio a pessoa fica, mais dura ela fica. Ela não sente dor das outras pessoas, ela não compadece, ela se preocupa só com ela se preocupa só com as coisas delas. E não é isso que o reino do céu nos ensina. O reino do céu nos ensina a amar a Deus e a amar ao próximo. Distanciar de Deus, apostatar de Deus, é como aquele pecado contínuo que nós cometemos ele toda vez, você já não entristece mais, já não te constrange, e você vira algo banal. Sem você perceber, já você já está tratando as pessoas sem amor, com delicadeza. Já você está sendo uma pessoa que preocupa só com o seu prazer, só com o seu egoísmo. E precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar da palavra dele, para que possamos enxergar esse livro.